Seu nome em nossos lábios traz cura. Autor E.W. Kenyon. Tradução e narração Adailton de Jesus. Os versículos usados nesta mensagem que traduzimos não correspondem às suas versões em português, pelo fato de termos traduzido do original em inglês. Porém, o significado do texto bíblico é o mesmo. Nos primeiros dias do meu ministério, descobri que a palavra de Deus, falada por meio de meus lábios, mudou a vida de homens e mulheres que me ouviam e os libertou. O nome de Jesus nos lábios dos homens e das mulheres de Deus hoje é tão poderoso quanto era 2 meses após a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vi os primeiros milagres de cura em meu ministério em Springville, em Nova York, onde fui pastor. Antes disso, sempre suspeitei de qualquer coisa que afirmava que suas orações eram atendidas ao longo do caminho da cura. Senti que tínhamos médicos, cirurgiões e sanatórios para esse propósito. Por que precisamos de mais alguma coisa então? Acreditei firmemente que Deus havia nos dado médicos e outros métodos de cura. Eu não sabia nada sobre o maravilhoso, tremendo, sublime, puro, magnânimo nome de Jesus e que a cura fazia parte do plano da redenção. Mas meu coração estava com muita fome e eu estava estudando a palavra de Deus diligentemente. Eu tinha acabado de receber o Espírito Santo. A palavra se tornou uma coisa viva. Eu havia despertado a fé em muitos corações pelo meu novo amor pela palavra. Um dia, o secretário de nossa igreja desceu e perguntou-me se eu poderia orar por sua esposa. Ela estava doente há muitos meses. Nunca esquecerei como me encolhi diante disso. Eu tive que ir. Ela se deitou na cama e orei por ela o melhor que pude. Eu não entendia sobre o nome de Jesus, mas Deus, em sua grande graça, me honrou e ela foi curada instantaneamente. Naquela noite, ela foi à igreja e deu seu testemunho. Isso criou uma grande sensação e algumas críticas. Alguns disseram que era hora de ela ficar boa de qualquer maneira. Alguns deram crédito a quem pertencia. Uma jovem de uma cidade vizinha foi curada em seguida. Ela estava indefesa, incapaz de andar. Se bem me lembro, ela havia feito uma operação e isso a deixou em uma condição terrível. Eu orei por ela. Ela foi instantaneamente curada. Levantou-se e começou a trabalhar. Ela agora está em nossa lista de correspondência. Daquele dia em diante, as curas vieram. Não muitas, pois não muitas pessoas pediram para receber oração. Enquanto realizávamos cultos em Massachusetts, a cura se tornou mais frequente. Um dia descobri o uso do nome de Jesus. Então os milagres se tornaram uma ocorrência diária. Lembro-me de alguns casos no norte do Maine, na noite em que cheguei à cidade de Monticello para uma campanha. Minha anfitriã me disse que a mulher do outro lado da rua estava muito doente. Ela havia passado por 4 cirurgias e não tinha melhorado. Ela estava com muita dor. Na manhã seguinte, visitei-a e abri a palavra e disse-lhe que oraria por ela na tarde seguinte, quando seu marido voltasse para casa, pois eu estava muito ansioso para levá-lo a Cristo. Ela disse: estou com muita dor, você não vai fazer uma pequena oração por mim agora? Ela foi então instantaneamente curada. Ela veio ao nosso culto naquela noite. Na manhã seguinte, foi chamado para orar por uma mulher com cálculos biliares. Ela estava sofrendo muito. Ela foi curada instantaneamente. Então, ela disse: minha sobrinha está aqui com erisipela em um dos pés e nas pernas e não consegue pisar no pé. Eles a ajudaram a entrar na sala onde eu estava. Orei e instantaneamente ela estava dançando e gritando de alegria.
Isso aconteceu há mais de 30 anos. Ano passado eu recebi uma carta dela pela primeira vez na rádio KJR, onde eu estava apresentando um programa de rádio pregando a palavra de Deus. Recebi uma carta dela em New Brunswick, Canadá. Ela fazia um programa de rádio, era radialista e me colocou no ar para que eu falasse a palavra de Deus. Ela foi capaz de me colocar no ar. Ela queria saber se eu era o homem que orou por ela em Monticello anos atrás. Durante uma campanha em Fredericton, New Brunswick, um homem veio de Norton, May, para receber tratamento no hospital devido a um ferimento na coluna. Ele havia sido tratado por meses. Ele viu os avisos de nossas reuniões e entrou e pediu que orasse por ele. Eu nunca havia o visto antes, eu não o conhecia. Eu abri a palavra de Deus, a Bíblia, e ofereci uma pequena palavra de oração e ele saiu. Nunca mais o vi em nossos cultos em Fredericton. Em poucos dias comecei a receber cartas de Allagash, no Maine, dizendo que um homem esteve a meu serviço e foi curado de uma lesão na coluna e eles queriam que orássemos por eles. Recebemos tantos pedidos de oração e tantos testemunhos a respeito desse homem que alguns dos meus trabalhadores e eu fomos àquela grande sessão de caça e pesca no norte do Maine. Ficamos lá apenas 3 dias, abrindo a palavra de Deus, mas nunca vi Deus trabalhar como fez então. Vários que escreveram como resultado do testemunho deste homem receberam a cura. Isso acrescentou um interesse peculiar aos 3 dias de campanhas que fizemos naquele local. E no dia final, quando oramos pelos enfermos, muitas curas notáveis aconteceram. Homem após homem e mulher após mulher vieram à frente ou foram conduzidos para a frente e foram instantaneamente curados. Jamais esquecerei a alegria de ver um homem e uma mulher acamados por anos, andando de um lado para o outro no culto enquanto orávamos. Um não caminhava há 14 ou 15 anos e o outro não caminhava há 10 ou 12 anos. A última pessoa de quem oramos foi um católico romano cujo braço estava paralisado há cerca de 2 anos. Ele agarrou minha mão e apertou com muita alegria. Na cidade de Blaine, vimos muitas curas. Um professor de escola que havia se ferido em um acidente automobilístico veio. Ele tinha vindo em agonia absoluta. As imagens de raio-x mostravam que sua coluna estava com ossos estilhaçados. Ele foi curado instantaneamente. Não sei quantas pessoas que tinham problemas de coluna eu vi serem curadas, porque foram muitas e muitas, não daria para contar. Em São Francisco, um foi ferido em um navio de guerra e por 3 anos e meio ele ficou deitado com um molde de gesso. Então, quando ele teve alta do hospital, ele usava uma jaqueta de aço. Ele foi instantaneamente curado. Tirou a jaqueta de aço e poderia dobrar seu corpo de qualquer maneira. No dia seguinte, ele balançou um trenó em uma oficina de ferro com a maior liberdade, sem nenhuma sensação de fraqueza. Outro, em Los Angeles, era um comprador de feno. Enquanto rastejava pelo feno no escuro em um celeiro, ele caiu por uma rampa, batendo com as costas em uma manjedoura, quebrando totalmente e esmagando totalmente sua coluna. Se bem me lembro, ele disse que fez 19 radiografias. Ele usava uma jaqueta de aço. Pense como é incômodo você usar uma jaqueta de aço, mas quando oramos ele foi curado instantaneamente. No dia seguinte ele conseguiu carregar um carro com sacos de feijão. Ele não conseguia levantar 5 libras no dia anterior, quando estava com a jaqueta de aço. Outros, aqui na cidade de Seattle, que tiveram espinhas esmagadas, foram curados instantaneamente. Eu vi a curvatura da coluna se endireitar instantaneamente enquanto nossas mãos estavam nas costas. Tenho visto muitos casos de pneumonia curados instantaneamente, perfeitamente curados enquanto orávamos.
Uma mulher idosa em Los Angeles que teve pneumonia dupla, os médicos haviam desistido dela. Ela foi instantaneamente curada. Levantou-se, vestiu-se e andou pela casa. Temos visto muitos insanos entregues com perfeição, pessoas que tinham problemas de loucura sendo curados e voltando à normalidade. Vimos ossos quebrados serem curados instantaneamente e se tornarem perfeitamente normais e saudáveis. Se houvesse disponibilidade de mais tempo, poderíamos contar sobre homens e mulheres que foram abandonados para morrer e que foram perfeitamente curados após orarmos por eles. Um dos casos mais marcantes aconteceu nos últimos 2 anos. Uma mãe telefonou dizendo que sua filha já estava na mesa de operação para tomar a anestesia e me pediu para orar por ela. Nós o fizemos e a coisa para a qual eles iriam operar saiu instantaneamente do seu corpo antes que eles pudessem lhe dar o anestésico. Todas essas coisas significam que Deus está cooperando conosco, como Ele cooperou com o Senhor Jesus. Eu vi centenas de homens e mulheres curados enquanto estive em Seattle. Se algum médico no país tivesse tantas curas quanto testemunhamos em nosso ministério, ele seria conhecido em todo o mundo. Nenhum edifício comportaria os pacientes que viriam ao seu ministério. Ao longo de todos esses anos, tenho testemunhado o poder desse nome e da graça do Senhor Jesus. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?